Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite e inscreva-se no nosso canal. E vamos para o vídeo de hoje. MJ, Balaão era profeta do Senhor. Balaão perdeu a salvação? Olha, isso é um caso complicado de dizer quem ganhou a salvação ou quem perdeu a salvação. A salvação pertence a Deus, pertence a Cristo, e aquele que é salvo, aquele que foi alcançado pela salvação de Cristo, ele sabe se ele é ou não. Então a salvação é individual. No entanto, o próprio Balaão vai expressar com suas próprias palavras, ele com a sua própria boca diz que contemplaria o Messias de Israel, mas não de perto, ia contemplá-lo não agora, naquele momento, mas no futuro, e o veria de longe, falando de uma determinada situação de julgamento, aonde muitos teólogos acreditam que ele estava aqui sendo revelado a ele que ele seria condenado por aquelas atitudes que ele teve. Deus dá 4 tipos de resposta. Balaão, aqueles homens chegaram na casa de Balaão atrás de uma resposta, e ele disse, olha, eu vou consultar o Senhor e vou ver o que o Senhor tem para nos dizer. O que ele me disser, eu vou dizer para vocês. E o Senhor responde de 4 formas. Deus responde sim. Quando Deus responde sim, todo mundo se agrada, todo mundo se alegra. Deus responde não, e aí algumas pessoas já não gostam, mas tem outras pessoas que até aceitam, porque preferem um não de Deus do que ficar na dúvida. A terceira resposta de Deus é espere, foi a resposta que Balaão deu para aqueles homens e que ele queria que Deus desse para ele. Espere um pouco. Mas Deus tinha dito a Balaão que ele não fosse com aqueles homens a primeira vez. Essa era a resposta de Deus, mas ele insistiu uma segunda vez. Por quê? Porque aquilo estava no coração dele. Porque os homens lhe ofereceram ouro, prata, dinheiro, ofereceram riquezas. E aquilo bateu fundo no seu coração, a ponto de querer insistir com Deus. Tem pessoas assim. Deus diz não, mas ele quer insistir em continuar naquela luta, orando por aquele negócio em que Deus já disse não. Deus disse, olha, não pode, não quero, não é assim, não é por aí. Mas a pessoa insiste, orando para que Deus aceite de alguma forma aquilo que ele quer. No entanto, a gente vai ver que existe uma 4ª resposta de Deus, que é, vai. E essa 4ª resposta de Deus é o que nós não queremos que ele diga para nós jamais. Quando Deus dá essa resposta aqui, é porque a pessoa está insistindo em uma coisa em que Deus já disse não. E a partir do momento que a pessoa insiste em uma coisa em que Deus disse não, então Deus diz, vai em frente, quebra a cara, eu tentei te avisar. No livro de Números, no capítulo 24 e o versículo 16, diz o seguinte, fala aquele que ouve as palavras de Deus, isso é Balaão falando, e conhece o desígnio do Altíssimo, ele conhecia, ele era íntimo com Deus. Fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, o versículo 16. Fala aquele que ouve a palavra de Deus e conhece o desígnio do Senhor. Ele conhecia os desígnios do Senhor. Quando a gente vai para o versículo 17, aí ele traz uma confissão não muito agradável. Ele diz o seguinte, eu sou aquele, eu o vejo, mas não agora no presente. Eu o verei, Eu o contemplo ou contemplarei, mas não de perto. Olha aí ele dizendo, eu vou contemplar ele um dia, por causa da minha insistência, por causa de negar, por causa de me corromper. Eu que conhecia os desígnios de Deus, ele me revelava as coisas dele, e eu ultrapassei os limites, fui em busca de riqueza, fui em busca de coisas que não deviam, vendi a revelação da palavra de Deus,
por dinheiro, por ouro, por prata, e isso eu vou contemplá-lo um dia, mas não de perto. Vou contemplá-lo simplesmente para ouvir dele uma sentença de condenação. Então, aqui está da boca do próprio Balaão dizendo que ele não ia contemplar o Senhor de perto, como a palavra nos promete, que aqueles que temerem ao Senhor verão face a face como ele é, como diz o apóstolo Paulo. No entanto, nós sabemos que aqui é palavra humana e que Deus é misericordioso, então não vou afirmar que Balaão perdeu a salvação, porque a palavra de Deus não me dá essa autoridade de dizer que o fulano perdeu a salvação. Nem mesmo vou chegar aqui para dizer que o faraó não alcançará a salvação diante de Deus, até porque a palavra de Deus diz que Deus endurecia o coração de faraó. Aquilo estava no coração de faraó, sim, mas Deus endurecia o coração de faraó, porque as maravilhas que Deus fez, homem nenhum conseguiria se deter ou conseguiria resistir à grandeza dos milagres de Deus. E Deus tem o seu julgamento, e o julgamento de Deus não é conhecido por nós, e o julgamento de Deus não é como o julgamento dos homens. Não somos nós que podemos chegar aqui e afirmar de que Deus condenou A ou B, visto que nós nem chegamos ainda no chamado juízo final. Nós não estamos no juízo de Deus, nós estamos na graça de Deus, onde o evangelho é pregado, onde o evangelho é anunciado. E lembrando que as pessoas possam olhar para isso, que aqueles que usaram o ministério do Senhor para adquirir riquezas, para adquirir bens materiais, essas pessoas correm um grande risco de, como diz Balaão, de contemplar o Senhor, sim, mas não de perto. Contemplar de longe e contemplar de uma situação difícil, recebendo uma sentença de condenação. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que estamos aqui ainda. Enquanto estivermos aqui, que a gente venha lutar, como disse o apóstolo Paulo, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Devemos orar constantemente, porque o homem é falho e qualquer um de nós, o diabo vai nos tentar até o dia da nossa morte, para que a gente venha cair, para que a gente venha ceder, para que a gente venha desistir de continuar pregando o evangelho, para começar a negociar o evangelho. E a partir desse momento é que entra o perigo, é que entra a condenação eterna, porque o evangelho de Cristo, a salvação de Cristo, é conquistada por Cristo, é nos dada de graça por Ele, não é dada por religião, não é dada por mim, não é dada por nenhum outro pastor, não é dada por nenhum padre, por nenhum homem religioso aqui na terra, representante de qualquer religião. Nós temos a palavra e a da salvação dada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E isso é o que importa. Mas que sirva de alerta essas palavras de Balaão, para que nenhum de nós venha cair no mesmo erro que ele caiu. Deus abençoe em nome de Jesus.